momentos. Uma sintonia de corações. Rádio Voz do Coração Imaculado. No ar para amar. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. Lembra-te, ó homem, que és pó, e a pó hás de tornar. É assim a bênção das cinzas, em que nós lembramos que nós iremos morrer. Nós somos então convidados hoje a meditar um pouco sobre a morte, o juízo, o céu, o inferno, o purgatório. Gostaria de cumprimentar então nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado no nosso programa Verdade da Fé. E nos ensina a Igreja: pensa nos novíssimos e não pecarás. Exatamente, nós fomos criados por Deus para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Mediante isso, salvar nossas almas. Então convido nossos ouvintes a fazermos uma oração, pedindo as graças de Deus sobre cada um de nós, para que nós possamos aproveitar as graças que Deus quer nos dar através desse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos e Santos, rogai por nós. Nós hoje devemos pensar um pouco nos novíssimos do homem. Justamente, morte, juízo, céu, inferno e purgatório. Nós sabemos que iremos morrer. Quando? Não sabemos, mas é a única das certezas da nossa vida, é que nós iremos morrer. Quantas pessoas morrem durante o dia de hoje? Tantas ainda não preparadas, outras já doentes, esperando o momento da morte. E nós estaríamos preparados para a nossa morte? Depois que morremos, nós teremos um julgamento, um juízo particular. Estaremos diante de Deus. Podem pedir a Nossa Senhora e a São Miguel Arcanjo que sejam nossos advogados. Terá o acusador, o demônio, que mostrará os pecados que nós cometemos. Como é que nós estaremos? Morremos na graça de Deus e teremos o prêmio do céu?
Morremos em pecado mortal e assim seremos condenados ao fogo do inferno? Ou ainda morremos na graça de Deus, mas ainda precisamos purificar os nossos pecados, arrependidos, confessados, mas não pago as penas, os nossos defeitos, então nós devemos ser purificados e vamos para o purgatório. Pensando nisso, no dia dos santos, aqueles que estão no céu são santos. É assim que a Santa Igreja comemora o dia de todos os santos. Aqueles que morrem em pecado mortal e vão para o inferno, não tem mais o que fazer por eles. Não adianta nem rezar por eles, porque a nossa oração só fará que eles sofram mais no inferno. Mas nós, pela comunhão dos santos, podemos rezar pelas almas dos fiéis defuntos que estão no purgatório, para que assim elas se purifiquem, pagamos as suas dívidas e assim elas possam ir para a glória do céu. É assim que a Santa Igreja nos convida a rezarmos, principalmente no dia de finados, pelas almas dos fiéis defuntos. A morte do homem efetua-se pela separação do corpo e da alma. Esta vai para a habitação dos espíritos. O corpo se corrompe e se reduz a pó. Lembra-te, ó homens, que é pó e a pó há de tornar. E todos os homens estão sujeitos à morte, porque ela é uma consequência do pecado original. A morte é terrível para o pecador, mas não para o justo. Aqueles que têm a fé em Nosso Senhor, aqueles que vivem por Nosso Senhor, esperam a graça do céu. Para ter uma morte feliz é preciso pedir todos os dias a Deus essa graça e desprender-se desde já dos bens e dos prazeres terrenos. E é tão importante no momento de nossa morte que nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, precisamos das graças de Deus e na hora da nossa morte. Então, estamos sempre pedindo que Deus nos dê graças no momento de nossa morte. Imediatamente depois da morte, realiza-se então o juízo particular. E será Jesus Cristo mesmo que fará o juízo particular. Revelará toda a nossa vida e nos trará do mesmo modo como houvemos tratados os nossos semelhantes. Estaremos na graça de Deus nesse momento? Como é que nós nos apresentaremos diante de Nosso Senhor? Depois do juízo particular, as almas vão ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. A parábola do rico avarento e do pobre Lázaro mostra que a sentença do juiz é executada imediatamente. Evangelho de São Lucas, capítulo 16. A Igreja ensina que as almas que não pecaram depois do batismo e aquelas que depois de terem pecado expiaram completamente suas faltas, ou na terra ou no purgatório, são recebidas logo no céu, e que as que morreram em pecado mortal caem logo no inferno. Assim ensina o Segundo Concílio de Leão, de 1274. As almas do justo, que são perfeitas, vão para o céu logo que deixam o corpo, ensina São Gregório Magno. Logo que uma alma justa saiu do corpo, é separada das almas pecadoras, introduzida no paraíso pelos anjos, ensina São Justino. É erro crer que as almas justas não têm até a ressurreição dos corpos senão um antegosto da felicidade eterna, e que os pecadores não serão submetidos completamente à condenação, senão depois do juízo.
Isso é um erro, uma heresia da opinião dos gregos cismáticos. Ora, e também dos protestantes que dizem que quando a gente morre, a nossa alma fica dormindo até o dia do juízo final. E aí sim que receberá a recompensa do céu ou do inferno, pois eles não acreditam no purgatório como lugar de purificação. Poucos homens entram imediatamente no céu, porque nada impuro pode entrar no céu. Poucos justos se livram de ir para o purgatório. Há teólogos com uma sua opinião contraditória que pretende que os condenados serão mais numerosos que os eleitos. Funda-se nestas palavras de Jesus: são muitos os escolhidos, chamados, e poucos escolhidos. Todos devem ser salvos, mas poucos cooperam com a graça e se salvam. Menor é o número dos que irão para o céu, ensina São Tomás de Aquino. Então, o céu não é Deus quer que todos nos criou, todos para irmos para o céu, mas nós devemos cooperar com a graça de Deus para isso. E muitas vezes as pessoas preferem viver uma vida de pecado. Então, não é Deus que manda ninguém para o inferno. Essas pessoas que querem ir para o inferno. Além disso, pessoas com a ideia errada da misericórdia de Deus esquecem da justiça de Deus. Além do juízo particular, haverá um juízo geral. Aquele não considera a alma senão como agente principal do bem e do mal, que se há de recompensar ou punir. Este abrangerá também na retribuição o corpo como instrumento dos atos da alma. Então, nós no dia 1º de novembro teremos a festa de todos os santos. E o céu é a mansão da bem-aventurança eterna. Cristo deu aos seus discípulos um antegosto do céu no Tabor. O céu abriu-se no batismo de Jesus. Santo Estevão viu o céu aberto. São Paulo foi arrebatado ao céu. O céu ao mesmo tempo um lugar e um estado. Como lugar está, segundo alguns teólogos, para além do mundo sideral. Não passa de uma opinião, mas funda-se no teor das palavras de Cristo, que desceu do céu, que para lá subirá e que de lá voltaria. O céu é também um estado da alma. Consiste na visão de Deus, como vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 10. Na paz e na felicidade do Espírito. Quando os anjos não visitam nesse mundo, não deixam, pois, de estar no céu, porque não podem ser privados da visão de Deus, ensina São Bernardo. Jesus Cristo é o Rei do céu. Eu sou rei, dizia ele a Pilatos, mas meu reino não é desse mundo. O bom ladrão reconhecia essa realeza quando dizia ao Salvador: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No céu veremos os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. No céu os anjos adoram a Cristo. O céu é a nossa verdadeira pátria. Nesse mundo não somos mais do que estrangeiros, viajantes. E é esta verdade que as procissões nos representam. E as alegrias do céu são inefavelmente grandes. Os eleitos estão livres de qualquer mal, gozam da visão de Deus e a amizade de todos os habitantes do paraíso. Então, além disso, essas alegrias do céu são eternas. Então, a felicidade dos santos varia na proporção dos seus merecimentos. Quanto mais amor nós tivermos a Deus aqui na terra, mais alegria teremos no céu. E o céu só é concedido às almas perfeitamente puras do pecado e de penas
do pecado. Se ganha assim o céu pelo sofrimento e com a vitória sobre si mesmo. Para os justos, o céu começa parcialmente já nesse mundo. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus, nosso Senhor, já teremos uma felicidade. Quando nós comungamos, nós nos unimos a Jesus no Santíssimo Sacramento e assim também temos já a alegria do céu. Pois bem, pensemos nisso. Nossa vida está aqui. Iremos morrer. Morremos, teremos o juízo particular. Morrendo na graça de Deus, podemos ir para o céu. Morrendo na graça de Deus, mas com imperfeições, poderemos ir para o purgatório. E se morrermos em pecado mortal, nós seremos condenados ao inferno. Que Deus nos livre disso. Pensemos e recorremos a Nossa Senhora. Ofereço, nesse momento, uma música aos nossos ouvintes. Rádio Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, no ar para amar. Onze horas e 21 minutos. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Nós morremos, somos julgados. Se morremos na graça de Deus, iremos para o céu. Se morremos na graça de Deus, mas com defeitos, pecados veniais, nós devemos nos purificar no purgatório. E o purgatório quer dizer lugar de purificação. Se nós morrermos em estado de pecado mortal, seremos condenados ao inferno. O purgatório é um lugar onde se sofre temporariamente as almas dos homens, que morrem sem pecado grave, mas cujos pecados não estão ainda inteiramente expiados. Judas Macabeus acreditava que as almas dos guerreiros mortos que tinham ídolos consigo seriam obrigados a sofrer. Por isso mandou oferecer por eles sacrifício no templo de Jerusalém, como vemos no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43. E assim, Deus fala, a Escritura, que foi piedosa essa ação dele. Muitos homens, na hora da morte, estão no estado de trigo ceifado de frescor, ou de ouro acabado de extrair da mina. Antes de guardar o trigo no celeiro, deixa-se expor aos raios ardentes do sol. Antes de trabalhar o ouro, purifica-se no fogo. Assim as manchas da alma, separadas do corpo, devem desaparecer no fogo. Exemplifica São Gregório Magno. Na vida futura, há um batismo de fogo, penoso e longo, que devora o que há de terrestre na alma, como o fogo devora a erva. Comenta São Gregório Magno. Segundo muitos santos, o lugar do purgatório é debaixo da terra, mais baixo que o universo visível. É por isso que a igreja reza na Ezequias: a porta ínfere do poder subterrâneo, e livrai-nos, Senhor, e de profundos, do profundo do abismo, eu clamo a vós, Senhor. Outros pensam que muitas almas sofrem precisamente no lugar onde pecaram, e pode estar presente nos lugares onde pedimos por ela. O certo é que algumas pobres almas do purgatório apareceram na terra a alguns santos. A São Filipe Neri, a Santa Brígida, a Santa Teresa. Os santos são de parecer que as almas do purgatório sofrem com total abandono à vontade de Deus, em contraste com as almas dos condenados, que estão no estado perpétuo de desespero. Com efeito, Deus enche aquelas almas de um grande amor, que lhe torna suportável os maiores suplícios, ensina Santa Catarina de Gênova. A ideia de que rendem a Deus a satisfação conveniente e de que sofrem por Deus inspira a coragem dos mártires. Além disso, a certeza que chegará um dia a vida eterna e a visão beatífica enche de grande consolação. São assim, além disso, cheia de prazer pelo sufrágio dos fiéis vivos e dos santos no céu, pela vista dos anjos, comenta Santa Francisca Romana. Pode-se crer também que seu sofrimento diminui à medida que aumenta o seu conhecimento de Deus. A vida do santo, por exemplo, de Santa Perpétua, ensina-nos com efeito
que em uma aparição sucessiva das pobres almas, estas aumentavam cada vez mais em beleza. As almas do purgatório expiam no purgatório os seus pecados veniais e as penas temporais do pecado, mortais perdoados pela absolvição, mas pelos quais não satisfizeram suficientemente. Então vejamos, o purgatório é para expiar os pecados veniais. Então a pessoa que morreu em estado de pecado venial, então ela morreu na graça de Deus, não tinha pecado mortal, mas tinha pecados veniais. Então ela precisa se purificar. Ou pelas penas temporais dos pecados mortais, perdoados pela absolvição. Vamos exemplificar. Uma pessoa cometeu um pecado mortal, se arrependeu desse pecado, foi na confissão e se confessou, dizendo-se arrependida desse pecado. O padre deu a absolvição e normalmente dá uma penitência. Mas às vezes essa penitência não é a confissão apagou o pecado. A penitência é para reparar a pena cometida por essa pessoa. Vamos exemplificar. Uma pessoa que durante um ano, por relaxamento, por preguiça, por falta de piedade, faltou a missa. Durante o ano todo. Faltou 50 missas. Faltar missa aos domingos é pecado mortal. Ora, ela faltou. Confessou, disse, eu faltei o ano todo a missa. É até superficial em dizer a quantidade de vezes, exatamente que a pessoa diz, não faltei o ano todo. Então foram 50 missas que essa pessoa deixou de adorar a Deus, de louvar a Deus e de prestar cultos a Deus. O padre, percebendo a fraqueza dessa pessoa, não adianta chegar e dizer, olha, já que você faltou a 50 missas aos dominicais, você deve assistir mais 50 missas aos domingos. Isso quer dizer, você, além de cumprir a penitência, a seu dever de assistir à missa todos os domingos, daqui para frente você vai assistir agora mais uma para reparar aquela missa que você deixou de assistir e de dar glória a Deus. Seria justo isso? Essa compensação? Sim. Mas aí o padre percebe que essa pessoa não tem, já foi difícil ela confessar-se, já ela foi tão relapsa em faltar missa todos esses domingos. Então ele diz, como penitência, vou dar, como se fosse o único pecado dela ter faltado a missa aos domingos, reza como penitência, uma penitência dita como pesada, reza um terço, quer dizer, uma Ave Maria por cada missa faltada. É nada. Uma Ave Maria mal rezada, que a pessoa vai rezar na penitência, não é comparado a cada missa que foi deixada de se assistir. Ora, essa penitência é insuficiente para a pessoa reparar o pecado cometido. Então, é bom que ela reze esse texto, sem dúvida nenhuma, mas essa pessoa vai acumular uma dívida para se pagar no purgatório. Vai sofrer no purgatório por isso. Ora, mas há um outro tesouro da igreja
exatamente as indulgências. Assim é que a Igreja concede as indulgências plenárias. Então pode pedir assim: olha, vai e reza esse terço diante do Santíssimo Sacramento, para, tendo confessado, comungado, rezado pelo Santo Padre o Papa, rezado o terço diante do Santíssimo Sacramento, tenha uma indulgência plenária. E assim você pague toda a sua pena. Então, assim, esses pecados são perdoados. Mas, se não, ela terá que pagar no purgatório pelas penas temporais dos pecados mortais perdoados pela absolvição, mas que não satisfizeram suficientemente. E Deus pune o pecado venial com penas temporais. Zacarias, pai de São João Batista, foi punido por não ter acreditado no anjo. Moisés, por ter duvidado no momento, Deus deixa também subsistir na pena temporal pelos pecados mortais que perdoou ao pecador arrependido, como a Adão e a Davi. Este esforçou-se sinceramente depois de sua conversão por obter a remissão das penas temporais, mas não a conseguiu, sobreveio a morte do filho, como fora predito. Todo aquele que não expiou completamente seus pecados é obrigado a fazê-lo no lugar da purificação. Os tribunais condenam às vezes a uma multa e, eventualmente, em caso de não pagamento, à prisão. Deus faz o mesmo. Se o pecador não satisfaz a justiça nesse mundo, há de fazê-lo necessariamente na prisão do purgatório. Não vos contenteis, pois, nunca com a penitência imposta pelo confessor, mas imponde voluntariamente outras obras satisfatórias. Reza, procura receber as indulgências. Conta-se que Santa Teresa de Ávila tinha visões de Nosso Senhor. E morreu uma freira, que não era das mais piedosas do convento. E, numa aparição com Nosso Senhor, ele comentou: tal freira já está no céu. Santa Teresa: ela? No céu? Já? Que nada! Ela deve estar no purgatório danada. Ela era tão tíbia, não era de oração, não era séria, nas coisas assim. E aí Nosso Senhor disse: ela soube aproveitar dos tesouros da igreja. Sempre que tinha a oportunidade de adquirir uma indulgência, ela procurava adquirir. E assim ela foi se purificando nessa vida. Então, nós também devemos usar dos tesouros da igreja. Por exemplo, agora, nos dias de finados, do dia 1º de novembro até dia 8 de novembro, a igreja concede indulgência plenária aplicado a almas do purgatório, àqueles que, confessado, comungado, rezarem pelo Santo Padre o Papa, desapego ao pecado mesmo venial, fizerem uma visita ao cemitério ou a uma igreja, terão a indulgência plenária aplicada às almas do purgatório. Isso quer dizer o quê? Se eu, por esse ato de visitar a igreja e ao cemitério, rezando pelas almas do purgatório, cada vez eu tiro uma alma do purgatório. E assim uma alma vai para o céu, ela sai como da prisão do sofrimento e agora vai para o céu. Você quer um advogado no céu? Se é boa a devoção a Santa Teresinha, a Santo Antônio, Santo Expedito, que são santos e nós o honramos com eles,
Imagine santas almas que estão agora no céu, que você ajudou a resgatar elas do purgatório, do seu sofrimento, e elas agora estão no céu. Elas são amigas nossas, vão ser gratas a nós e vai interceder por nós. Ainda indico que se você tem um defeito, tem uma fraqueza, tem um pecado que você sempre cai, você pode dizer: eu vou fazer essa indulgência plenária, aplicado à alma no purgatório, mas especialmente aquelas que estão no purgatório por causa desse mesmo defeito que eu tenho, que assim estão sofrendo no purgatório, e elas sabem exatamente agora o valor e do sofrimento que elas estão passando por esse pecado que também eu, como ela, temos cometido. Então, veja só, a necessidade para a indulgência, confissão sacramental. Depois da confissão, tem a comunhão e rezar pelo Santo Padre e visitar o cemitério ou a igreja. Muitas vezes, lógico, é mais fácil na igreja pelo fato de que nós normalmente comungamos numa igreja. Vamos à missa, comungamos. Mas eu posso oferecer. Imagine que meu defeito seja roubar. Eu tenho uma tendência a roubar ou a mentir. Então, eu estou lutando contra essa má inclinação, seja de mentir. Eu vou rezar por uma alma do purgatório, que está sofrendo no purgatório, que está com a sua língua queimando mais forte no purgatório, como se tivesse brasa incandescente na sua língua pela mentira, para que eu possa corrigir esse defeito, esse pecado venial que seja, ou muitas vezes pode levar a um pecado mortal. Então, que ela está sofrendo, se purificando por causa disso. Então, ela sabe o mesmo defeito, a fraqueza que eu tenho de me justificar na mentira e de achar que é uma mentira do dia a dia. E aí ela está sofrendo por isso. Então ela vai se mover também, indo ao céu, interceder por mim, para que eu possa vencer essa situação, essa fraqueza. O sofrimento das almas no purgatório consiste na privação da vista de Deus e em grandes dores. Não é em vão que dizemos a oração: Senhor, dá-lhe o eterno descanso e que a luz perpétua os ilumine. Quer dizer, libertai-o de todas as dores e deixai-o chegar à visão de Deus. As velas acesas no enterro e sobre os túmulos simbolizam esse pedido a Deus e dá à alma a luz eterna, isso é, a visão beatífica, a visão de Deus. Afora a adoração, não há diferença essencial entre a pena do inferno e a do purgatório, ensina São Tomás de Aquino. Então, as penas que há no inferno são eternas. As penas do purgatório não são eternas, são temporárias, mas os sofrimentos são equiparados. O mesmo fogo purifica os eleitos e atormenta os condenados. É por isso que a Igreja, na missa dos defuntos, emprega a palavra inferno, debaixo, inferiores, para designar o purgatório, de que ela pede sejam libertadas as almas.
ensina o Papa Bento XIV. Lembrando, é o Papa Bento XIV, não Bento XVI. As penas do purgatório são maiores do que as mais horríveis tormentos dos mártires, comenta Santo Agostinho. Os mais pequeninos sofrimentos do purgatório são mais cruéis que os maiores da terra, compara São Tomás de Aquino. Todos os sofrimentos que se pudesse imaginar nesse mundo são antes um alívio em comparação com a menor pena do purgatório, compara São Cirilo de Alexandria. O fogo da terra é um paraíso em comparação com o do purgatório, comenta Santa Madalena de Passes. O rigor e a duração das penas do purgatório estão em proporção com a gravidade dos pecados. Quanto mais matéria combustível, isto é, pecados, se levam ao purgatório, mais há de se arder, ensina São Boaventura. Quanto maior é a falta, mais viva é a dor da chama purificadora. A purificação dos fiéis pelo fogo será mais ou menos lenta conforme a maior ou menor afeição que houvesse tido às coisas terrestres, ensina Santo Agostinho. Aquele que envelheceu no pecado levará mais tempo a passar pela fornalha. Assim, certas vidas particulares duram precisamente mais tempo. Os legados perpétuos, por serem admitidos pela Igreja, provam que ela reconhece a possibilidade de uma longínqua duração de penas do purgatório. Então, todos nós devemos ter cuidado para não cairmos no purgatório, desapegarmos dos pecados veniais. Alguns santos creem que certas almas, sem dúvida almas muito perfeitas, não são punidas senão pela privação da visão de Deus. Sem sofrerem a pena do sentido, sofrem passageiras a sorte de crianças mortas sem batismo. A pena do sentido estaria em relação com os pecados exteriores. Os pecados da gula, por exemplo, serão punidos com a fome e a sede. Santa Brígida via as almas sofrerem as penas correspondentes aos membros em que mais tinham pecado. Santa Margarida de Córtona viu muitos condenados a ficarem no purgatório até a restituição de bens mal adquiridos por eles. Segundo outra santa, um pintor esteve no purgatório até a destruição de um quadro escandaloso pintado por ele. Descei com frequência ao purgatório durante a vida, diz Santo Agostinho, para lá não entrardes depois da morte. Pensemos no qual o sofrimento que eu teria indo para o purgatório. Quanto tempo eu fiquei na tela do celular ou na televisão, vi coisas que não devia, outros que viram pornografia, perderam tempo, e quantos sofrerão na sua vista, mesmo tendo confessado esses pecados, para purificar seus olhos. Quantas brasas estarão nas nossas bocas por palavras, murmurações, por palavrões, maldades que nós tenhamos falado para com os outros. Quanto será que sofrerá nossa pele, as mulheres que usaram roupas indecentes e foram ocasião de pecado para tantos homens? Dizendo que a justificativa é que estava muito calor e agora elas vão queimar no purgatório para purificar exatamente desses pecados que levaram ela a pecar. Então, nós pensemos que nós podemos ir ao inferno ou ao purgatório.
ofereço nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Ave, do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, Rádio Voz do Coração Imaculado, FM 107,7, no ar para amar. 11h50. Da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável mão, guardai-me, defendei-me, como filha consagrada a vossa mãe. Como filha consagrada a vossa mãe. Consagrada a vossa mãe, como filha consagrada a vossa Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai alma. A existência do purgatório é demonstrada pelo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e, sobretudo, pelo uso e pela doutrina da Igreja infalível. Ora, se nós olharmos a Sagrada Escritura, não tem o nome purgatório. Realmente, a palavra purgatório não existe na Sagrada Escritura, que significa lugar de purificação. Mas nosso Senhor comenta muitas vezes desse lugar de purificação. É notável, aliás, que quase todos os povos do mundo creem na existência do purgatório. A mesma razão nos indica que deve existir um purgatório. Assim, aquele que fala contra o Espírito Santo de Jesus Cristo não se lhe perdoará nem nesse mundo, nem no outro. Então, pode se perdoar no outro? Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32.
Além disso, Jesus Cristo ameaça o pecador com uma prisão e acrescenta: em verdade, te digo que não sairá de lá até pagares o último vintém. Também Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 26. São Paulo, por seu lado, diz que alguns lhes salvarão, mas como passando pelo fogo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. O purgatório também nos é demonstrado pelos usos da Igreja. Ela ora pelos mortos em todas as missas. Memento dos mortos depois da elevação. Celebra a missa dos defuntos no dia de finados, no dia do falecimento, do enterro, nos aniversários. Manda tocar afinados para convidar os fiéis a orar pelos mortos. Instituiu mesmo a solenidade especial, a comemoração de finados, a 2 de novembro. Esta solenidade foi introduzida em 998 por Odilão, abade de Cluny, estendia mais tarde pelos papas a toda a Igreja. Ora, o uso dos cristãos não são espetáculos vãos, mas instituição do Espírito Santo. Os padres do Concílio de Florença, em 1439, e no de Trento, de 1545, definiram expressamente a existência do purgatório. A crença no purgatório é encontrada em quase todos os povos. Assim, nós cremos. E cremos também que os fiéis vivos podem socorrer as almas do purgatório com o santo sacrifício da Santa Missa e por meio de boas obras, jejuns, esmolas, orações, recepção dos sacramentos e das indulgências. Então, aproveitemos esse tempo, do dia 1º de novembro ao dia 8 de novembro, tendo confessado, comungarmos, rezarmos pelo Santo Padre o Papa, desapego ao pecado mesmo venial e visitar ou a igreja ou a um cemitério. Podemos dizer que também na própria Catedral do Bom Jesus em Anápolis temos enterrado a Dom Manuel e também Dom Dilmo e Dom Epaminondas. Então é considerado também cemitério. Lá em Goianápolis tem na antiga matriz enterrado uma pessoa. Então também pode se rezar lá, se não vai até o cemitério. Então, cada lugar temos nas paróquias a oportunidade de cumprirmos esse preceito ou visitarmos o cemitério também, o túmulo de algum ente querido. Então, rezemos pelas santas almas do purgatório. Que as almas dos defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Terminando o nosso programa de hoje, gostaria de dar a bênção a todos os nossos ouvintes, estendendo aos seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Nicolau de Tolentino e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. Que as almas dos fiéis defuntos, com misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.